Isto não é um vídeo muito estendido ultimamente sobre morte do ego, principalmente devido à divulgação que o budismo tem conquistado aqui no Ocidente. E aí até gente que não tem muito a ver com a tradição oriental, como esses New Agers ou até mesmo os coaches por aí, tipo Copini, tem falado muito sobre a importância de matar o eu. E isso gera muita confusão na cabeça das pessoas porque é, é um método oriental que ele se aplica dentro de um contexto oriental. Existe um entendimento oriental do que é o eu, do que é o ego. Não é o mesmo do que o ocidental. Então, por exemplo, tem gente que pode acabar achando que matar o ego, matar o eu, é matar a própria individualidade. Tem gente que acha que é matar o orgulho. Tem gente que acha que é matar o egocentrismo. Só que essas três coisas são conceitos ocidentais. O Ocidente, ele é estranho à ideia de matar o eu. Na verdade, o Ocidente tenta aperfeiçoar o eu, tenta ordenar o eu, tenta ter um eu mais consciente, ter um eu altruísta, ter um eu bondoso. Só que os nossos conceitos de bem são projeções nossas, certo? Por exemplo, para você ter ideia, o cara que defende aborto e legalização de drogas e regime de esquerda e outras coisas, ele acha que ele tá fazendo bem. Na cabeça dele ele tá fazendo bem. E o cara que é contra tudo isso, mega reacionário, vai votar no Bolsonaro da vida, também acha que tá fazendo bem. Você pode aplicar isso em qualquer coisa. Não precisa ser só em política. O que eu quero dizer com isso é que o bem que a gente acha que pode fazer, ele está limitado pelo nosso campo de observação. Então, tendo uma certa compreensão das coisas, você pode achar que está fazendo bem. E você vai estar sempre fazendo bem apenas conforme até onde você enxerga. Ou seja, até mesmo o bem e até mesmo o altruísmo são projeções do nosso ego. Por isso que o budismo, na verdade, ele não é tão politicamente correto assim não. Que nem a imagem dos divulgadores do budismo daqui, tipo a Cohen e o Lama Michel passam, é uma imagem que eles tentam, de certa forma, assustar menos, chocar menos o Ocidente, porque se um ocidental cair de cara, mergulhar de fundo na essência da tradição oriental, ele vai passar por uma ruptura completa. Uma ruptura não apenas psicológica, mas uma ruptura ontológica, ou seja, de fundamentos da realidade. Se a bondade é uma projeção de mim, então também meus ideais de justiça, meu idealismo também podem ser projeções de mim, sabe? Tem pessoas, por exemplo, que veem na caridade uma forma de fazer o bem. Tem outras, por exemplo, que veem na caridade uma forma de criar uma sociedade conformada. Ao invés de fazer mudanças estruturais, você vai lá e faz um altruísmo para se sentir bem. E então a caridade em si é boa ou ruim? Né? Fazer uma revolução é algo bom ou ruim? Fazer o bem é bom até que ponto, né? Então, matar o ego não tem a ver com se tornar bom. O ego, ele age sendo uma vozinha interna que compara, julga as coisas, avalia as coisas e principalmente ela sempre relaciona tudo consigo mesmo. O mundo acontece por si, o mundo não gira em torno de nós, mas o ego ele faz parecer com que gire. Então, o ego ele é o responsável
por dar a impressão, por exemplo, de que as pessoas fazem tal coisa por sua causa, ou as coisas acontecem de tal forma para você, a vida é assim assada com você, os outros não te entendem. Teve uma palestra da Monja Coen que ela disse que o cara que fala que perpetua essa condição de vítima, de injustiçado, ele na verdade tem um ego muito maior do que um Donald Trump da vida. Foi um pouco polêmico quando ela falou isso, mas se você parar pra pensar, o que ela quis dizer é que o ego é você estar em si mesmado. Estar em si mesmado é quando você se coloca de tal maneira como centro das coisas que você não consegue observar a realidade de forma neutra. E quando você julga a realidade de maneira negativa, você também está agindo com o seu ego. Não apenas quando você julga de uma maneira positiva. Não é só quando você se acha bom que você está sendo egóico. Quando você se acha melhor que você está sendo egóico. Se você se acha pior, se você se critica, você também está sendo egóico. Você está comparando, está julgando. A gente aqui no Ocidente, a gente tem o ego como sinônimo de orgulho, mas no Oriente não é assim. No Oriente, o ego é o que eles chamam de pequena mente. Eles usam esse termo para diferenciar da grande mente. A pequena mente é a mente que ela foca em detalhes, ela fragmenta a realidade e ela julga, avalia as coisas, tudo com relação a si mesma. Então, o que é bom? O que é bom para mim. O que é o que é ruim para mim, né? Eu tive sorte, tive azar, tive um sucesso, tive um fracasso. Achar que teve um fracasso, na verdade, é tão egóico quanto achar que teve um sucesso. Tem um episódio que eu não consigo esquecer quando eu penso em ego, que quando eu fui membro da Ordem Rosa Cruz, teve um dia que a gente estava debatendo sobre ego. Lá na Ordem Rosa Cruz tem um tratamento que é dado entre os membros, que eles se chamam de frater e soror, que é tipo irmão em latim, né? E o neófito é aquele que está entrando na ordem, está estudando ainda, está ingressando. E profano são as pessoas de fora, né? Que nem na maçonaria também tem algumas terminologias parecidas. Aí eu era da ordem juvenil, né? E eu tava discutindo lá com os outros, só tinha membros da ordem adulta. E aí uma Soror é irmã da Ordem Rosa Cruz, ela falou assim, ela me corrigiu em alguma coisa que eu falei, né? Aí depois ela falou neófito, se referindo a mim. Aí, tipo, eu tive, naquele momento, eu tive uma reação, um impulso, assim, de corrigir ela, de falar que, não, na verdade, as pessoas da Ordem Juvenil também são frater, porque todos os membros da Ordem são frater, ela cometeu um erro ali. Mas aí, a gente tinha acabado de conversar sobre o ego, e eu desisti de corrigir ela, porque eu pensei que ia parecer que foi o meu ego que estava corrigindo ela. E aí eu deixei de corrigir ela, mas aí na verdade, quando eu deixei de corrigir ela, eu deixei por causa do meu ego. E aí eu, tipo, pensei, eu vi o meu ego agindo e a gente tinha acabado de conversar justamente sobre a atuação do ego na gente. E aí eu corrigi ela. Por quê? Porque na verdade, essa tinha sido meu primeiro impulso, meu ego não estava envolvido. Aí depois que eu corrigi, tipo, todo mundo riu assim, e como se tivesse visto o ego agindo. E aí eu vi isso, né? E eu percebi que para agir sem ego, você tem que até mesmo estar disposto a ser interpretado de maneira errada, entendeu? Porque você pode ser. Porque a interpretação que os outros fazem de você tem a ver com eles e não com você. Então, tipo, se alguém interpreta uma determinada intenção em algo que você fala ou faz, isso tem a ver com o quanto essa pessoa projeta essas coisas. Não tem a ver com você, com o seu interior. Você não tem que tentar controlar a reação dos outros. Então, como reagir sem ego? Como fazer as coisas sem ego? Né? O como falar, como agir. O ego
ele surge no momento em que você compara e age com intenção. Então, tipo, aquele primeiro reflexo, aquela primeira coisa que você fez, aquela primeira reação mais espontânea que surge é a reação sem ego, porque ela é a reação que não teve nem tempo de ser julgada. Agora, no momento em que você submete essa primeira reação a uma avaliação e você avalia como que vai repercutir nos outros, né, e como que vai repercutir na sua imagem, e essa avaliação acontece logo em seguida. Então, para agir sem ego, você não tem que ficar tentando lutar contra o ego, imaginando assim, eu vou lutar contra meu orgulho, porque quem luta já é o ego. Você não tem que lutar contra pensamentos, porque isso já seria pensar com o ego. Qualquer oposição já é do ego. Inclusive se você tentar se opor aos seus próprios impulsos, né? Então, a maneira de você matar o ego cotidianamente, no dia a dia, na interação com os outros, tudo, é você se tornando cada vez mais capaz de expressar-se espontaneamente, sem julgar nem a si mesmo nem os outros, sabe? Deixar que as coisas aconteçam psiquicamente antes que venha a voz que julga. É inevitável, nós somos humanos, nós temos emoções espontâneas às vezes, por exemplo, você pode sentir ciúme, sentir raiva, só que o ego é o ego que se identifica com aquela emoção. Tipo, acontece uma coisa, você tem uma emoção. A emoção é como se fosse uma onda que te atravessa, ela acontece dentro de você, mas se você não se identifica com ela, o ego não surge. Então, como age alguém que mata seu ego, ela age deixando as coisas acontecerem e não se identificando. Quando você se identifica com uma emoção, você já relaciona ela consigo e já começa a avaliar a vida, a realidade, o mundo com olhos do ego. E o ocidental, quando tenta praticar a morte do ego, ele faz o quê? Como ele não consegue se desvencilhar dessa identificação, ele se identifica e depois de se identificar, ele tenta criticar, ele tenta se opor. Então, achando que ele está matando o ego, na verdade, ele age duas vezes com o ego. Ele age com o ego e depois age com o ego contra o ego. O certo seria ele observar o que está acontecendo dentro dele, sem julgamentos, com neutralidade. Você sentiu inveja, sei lá, sabe? No momento em que você se apercebe desse sentimento, ele já aconteceu dentro de você. Não adianta lutar contra ele. Quem luta já é o ego, porque só o ego se opõe. Então, por exemplo, surgiu um sentimento desses dentro de você, já surgiu. Então, o que você tem que fazer, na perspectiva de alguém que está realmente comprometido a seguir essa senda da morte do ego, é contemplar, observar o sentimento nascendo dentro de você, tentar entender por que ele aconteceu, se observar como ele se desenvolve e deixar também ele se esvaecer com a mesma naturalidade com que ele surgiu. Deixar essas ondas mentais se desfazerem da forma tão espontânea quanto elas nasceram, sabe? Então você sabe que aquele sentimento estava ali, mas você não agarrou ele para você mesmo. E aí, quanto menos você agarra, os sentimentos vão se tornando como ondas que só te atravessam. Você não deixa eles criarem raízes em você. Quando você cria identificação com o sentimento, acontece o ódio. Aconteceu, você está com ódio. Aconteceu, sabe? Depois que aconteceu o ódio, você pode ou não se identificar com ele. Quando você se identifica, é quando você diz, eu odeio tal coisa. Tal coisa é odiável. No momento que você diz isso, você já se identificou. E depois que você já criou a identificação, se você lutar contra isso, é só mais ego. Não, na verdade, não, eu não tô odiando. Não era pra eu estar odiando.
vou tentar parar de pensar. Só que se você diz isso, tentando parar de pensar, você já está pensando, lutando contra seus pensamentos. É como tentar apagar uma fogueira jogando mais brasa em cima. Não tem como fazer isso. Depois que você começa a seguir a senda da morte do ego, que aos poucos vai se tornando uma coisa cada vez mais natural, que na verdade se resume a deixar as coisas acontecerem psiquicamente, que na verdade devia ser a coisa mais simples de todas, só que é a mais difícil, justamente por ser a mais simples. Conforme você vai seguindo essa senda, você vai desconstruindo um monte de coisa. Porque você tem vários padrões de comportamento, padrões de reação, como se fossem trilhas sonoras que tocam dentro da sua mente, sabe? De forma repetitiva, de forma rotineira, sabe? São automatismos que você tem dentro de você. E esses automatismos, eles dependem da sua identificação. A energia que sustenta esses automatismos é a identificação com os sentimentos. Você se identifica, sabe? E aí você alimenta. E eles continuam lá. Mas aí, conforme você vai observando, quanto mais você observa, você ganha a habilidade de ver a si mesmo de fora. É como se você saltasse, que nem uma águia, sabe? E visse a sua mente, e visse o que acontece dentro de você, visse o que está por trás de você, sabe? E aí você consegue se desmascarar. Você consegue se desarmar. Desarmar essa postura que a gente mantém durante o dia, essa postura de dominador, de no controle, essa postura de autoafirmação. E a princípio pode parecer para um ocidental que sem a autoafirmação ele não é nada, porque a gente tá acostumado a se impor, né? A gente sente a necessidade de se defender, de se justificar, de mostrar, não, eu sou isso, eu acredito nisso. Mas conforme você abandona a autoafirmação, você ganha a oportunidade de um crescimento infindável. Porque assim como o seu bem, que nem eu falei antes, está limitado pela sua bagagem, pelo que você toma como bem, sabe? Tipo, você tenta fazer o bem, mas tentar fazer o bem é tentar fazer o que você acha que é bom. Então, quando você percebe que o bem é uma projeção sua, você para de tentar fazer o bem e começa a tentar crescer, expandir sua consciência. Então, assim como pro bem, a gente tem julgamentos de várias outras coisas, sabe, que já estão tão enraizados que a gente toma eles por nós mesmos. Tem coisas que na verdade não são nem nossas, que são coisas que foram inseridas na gente desde a mais tenra idade, na forma de traumas, na forma de experiências que a gente viveu na infância. E essas coisas modelaram na gente reações automáticas que a gente tem até hoje. E a gente não percebe a raiz dessas reações porque a gente está identificado com elas. A gente acha que nós somos elas, mas só que a gente não é, a gente não é nada. A gente não tem forma. A gente é livre. Absolutamente livre. A gente pode ser qualquer coisa. Então, deixa as coisas acontecerem psiquicamente. Vai se abrir um caminho que vai te permitir ir desfazendo nó em nó, desfazendo corrente em corrente. Você vai desfazendo tudo que você tomava por você, tudo que você tomava, tudo que você julgava, tudo que você avaliava, comparava. Aos poucos essa voz que relaciona tudo com você, ela vai se calando. E aí você vai sendo capaz de observar as coisas como elas são. E aí você, pela primeira vez, vê as coisas como elas realmente são. Você vê as coisas de uma forma objetiva, de uma forma ampla. Essa é a grande mente. Essa é a mente ampla. Esse é o verdadeiro significado de morte do ego.